E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, esse vídeo a gente está gravando pela não sei que vez a gente não gravou nosso áudio, mas acho que vai ser um vídeo super legal, que vai responder uma dúvida que todo mundo tem, assim, quando a gente olha no ultrassom, a gente vê uma casinha ali dentro do óvulo, dentro do ovário, e as pessoas perguntam o que tem dentro do óvulo, né? Do que é feito? Dá para você dar uma explicada ali o que é o óvulo, o que é feito, o que tem dentro do folículo? Então, se você tem um pouco de interesse nisso, se inscreve aqui no canal, acompanha nossos outros vídeos, a gente fala de saúde feminina, a gente fala sobre bastante tema de reprodução humana. Então, se inscreva aí no canal para ajudar a gente e bora pro vídeo. Pessoal, acho que o primeiro ponto importante aqui é a diferença entre óvulo e folículo. O que tem dentro do óvulo? O óvulo é uma célula, basicamente uma das maiores células do corpo, né? A gente tem realmente 23 cromossomos ali dentro. Então, o óvulo ele é formado por um invólucro que tem 23 cromossomos dentro e que a gente precisa esperar os 23 cromossomos da parte masculina, né, do gameta, para formar um novo embrião. Então, seria fácil responder o que tem dentro do óvulo se a gente não quisesse falar muito sobre biologia, né, função das organelas, quais são as organelas, qual que é o metabolismo de dentro do óvulo. Isso acho que é um capítulo à parte, não é o que eu quero responder hoje nesse vídeo. Mas basicamente o óvulo é uma célula, acho que não pode confundir com um folículo. O que a gente pode explicar é o que tem dentro do folículo, que envolve o óvulo, antes da paciente ovular e depois da paciente ovular. Acho que esse é o ponto mais importante, mais interessante do vídeo. Basicamente, o óvulo é uma célula que está envolta por um mecanismo, por um grupo de células chamados de granulosa. A granulosa são as células que envolvem ali o óvulo e é formada por uma estrutura chamada de folículo antral ou a região folicular. Então, o que tem nesse folículo? Basicamente, essa granulosa, que são as células que ficam ali em volta do óvulo, elas compreendem todo esse óvulo. Eu vou pedir para a Nicole colocar uma fotinho aqui para vocês, né, do que é um folículo. Tem uma coluna de células onde o óvulo fica ali preso e em volta dessas granulosas tem uma membrana chamada de membrana basal. Então essa é uma estrutura histológica, né? Existe de fato. E a parte externa é chamada de células da teca. Essas duas células têm funções distintas e elas têm hormônios que estimulam de forma distinta essas duas estruturas. Então só para vocês terem uma ideia, antes da paciente ovular, essa estrutura chamada de folículo antral tem essas duas células principais. A célula da granulose é uma célula que está muito próxima do óvulo e ela tem uma enzima chamada de aromatase. É uma enzima que todo mundo conhece bem, a gente conhece a função da aromatase. Inclusive, a aromatase até o comportamento feminino está ligado um pouco a essa função de enzima, que a gente sempre fala, essa mulher está aromatizada, não sei, que é um termo muito antigo, né, que as pessoas realmente comentavam ali se essa mulher está aromatizada. Mas basicamente a função dessa enzima, ela basicamente pega ali a androcenidiona, que é um mediador da testosterona, e transforma ele em estradiol. Então ele produz o hormônio estrogênio, que é o que dá uma série de características femininas, ali, muco, uma série de outras coisas, tá bom? Então existe essa célula chamada de granulosa, e a granulosa é ativada, essa enzima é ativada pelo hormônio chamado de FSH, e a gente tem uma outra célula chamada de teca, onde tem os receptores de LH, que basicamente a função é produzir esses substratos para a produção de estradiol também. Então essas duas células elas estão conectadas através de uma membrana basal durante o início do começo do ciclo, ali os primeiros 10, 12 dias do ciclo. E quando completa 14 dias, a mulher dá um pico de estrogênio, né? O estradiol dá um pico. E esse pico de estrogênio ali com 280, 300, 350 picogramas de estradiol por um período prolongado de 8 a 10 horas faz com que a mulher dê um outro pico que a gente chama de trigger de LH e 36 horas depois a paciente ovula. Então vem a ovulação. Depois que a paciente ovula, essa estrutura chamada de teoria das duas células, duas gonadotrofinas, ela não existe mais. Formam-se um corpo lúteo e esse corpo lúteo com essas células produzem progesterona e a paciente libera o óvulo. Isso é bem interessante porque essa estrutura ela é feita para esses hormônios acontecerem, para a paciente poder ovular, e quando ela ovula, isso se forma a gravidez, tá bom? Então, acho que nossa primeira resposta aqui do que é composto o óvulo, a gente já falou, né? Não confundir óvulo com folículo. Se você quiser perguntar do que é feito um folículo, a gente fala sobre todas essas células e o óvulo é separado. Qual que é o impacto na fertilidade? Bom, tem inúmeros impactos, não daria para a gente falar sobre todos esses impactos aqui,
Por quê? Porque esse mecanismo tem que funcionar bem, né? A granulose e a teca tem que funcionar super bem. E essas coisas têm que, para a paciente poder ovular, porque se a paciente não ovula, ela não engravida. Então, granulosas que não funcionam direito, ou tecas que não funcionam direito, causam doenças. Por exemplo, a síndrome do ovário policístico é uma granulosa, é essa célula que tem ali os mediadores que não funcionam tão bem, as enzimas do P450 não funcionam bem. E a paciente não tem uma função da aromatase adequada, então ela sobra esses substratos da teca. Então, o paciente tem várias características ali hiperandrogênicas que a gente fala. Luiz, a teca também às vezes não funciona, e sim, existem vários problemas que podem acontecer com a teca, existem os polimorfismos do receptor do LH, ou seja, e tem vários impactos, essa estrutura toda de produção hormonal e liberação de óvulo, elas estão diretamente relacionadas à função do ovário, então, as irregularidades menstruais, as anovulações, todas essas as alterações, os hipogonadismos, as disfunções ovarianas, todas estão relacionadas às células da teca e da granulosa. Beleza? Pessoal, pelo vídeo de hoje era isso. Eu queria mandar um abraço para todo mundo. Vejo vocês aí nos próximos vídeos. Valeu!